Sou Vinícius Rovares, tenho 32 anos, sou o novo auxiliar técnico do Red Bull Bragantino. Sim, eu comecei, como todo mundo, tentando ser jogador de futebol, mas muito longe de conseguir. Assim que eu me formei no ensino médio, né, já entrei na faculdade. Da faculdade conheci professores que já estavam voltados para o futebol. E minha primeira entrada no futebol é na Universidade do Futebol, com o professor Medina, através de cursos, construção de cursos, enfim. De lá eu conheço o Roberto Braga, que faz o convite para eu ir para a Ferroviária, e na Ferroviária eu começo nas categorias de base. Passo pelo Sub-15, pelo Sub-17, auxiliar do Sub-20, auxiliar do profissional. Quando depois de 5 anos eu vou para Bahia. Vou primeiramente no Vitória, passo 3 meses no Vitória e recebo o convite do Bahia. E aí eu sigo para o Bahia. Até então, todos os cargos como treinador, auxiliar só no Sub-20 da Ferroviária e no profissional, mas até então tendo a experiência como treinador. E no Bahia eu vivo a função de auxiliar, auxiliar do Sub-23 na época. Com o descenso do Bahia, o Sub-23 deixa de existir e eu recebo o convite num período muito parecido do Cruzeiro. E aí eu me lembro que no Bahia tinha até a possibilidade de continuar como treinador das categorias de base, e o convite que eu recebo do Roberto, ele na época coordenador da base do Cruzeiro, era para ser auxiliar técnico do Sub-20. E uma das perguntas para ele que eu faço, era um projeto iniciando com o Ronaldo e tudo mais, e eu pergunto para ele quem seria o treinador, E ele me fala que seria o Fernando Seabra. E eu tinha para mim, dentro da minha carreira de treinador, a necessidade de ser auxiliar, até para me desenvolver, enfim. E via no Seabra uma pessoa que podia me ajudar muito nisso, principalmente nas questões que a gente já sabia de desenvolvimento de jogador, de desenvolvimento de equipe, uma equipe agressiva. E aí é onde eu recebo o convite e aceito. Então eu aceito ir para o Sub-20 do Cruzeiro. Passo pouco tempo com o Seabra de maneira efetiva, porque 4 meses depois eu já subo para o profissional do Cruzeiro, onde eu me torno auxiliar permanente da casa, e vou encontrar o Seabra depois de mais ou menos 1 ano e meio. Com a subida dele para o profissional, encontro ele lá. A gente faz o final da temporada de 23, junto com o Autuori, e enfim, aí a gente toma caminhos diferentes. Ele vem para o Red Bull, eu vou para o Goiás como treinador do Sub-20, auxiliar do profissional. Do Goiás eu recebo um convite para ir para o Atlético Paranaense, com um treinador, uma comissão que eu tinha também conhecido no Cruzeiro, que é a comissão do Martim Varini. E a gente estava no Atlético e agora quis o destino e as coincidências que desse certo novamente da gente se encontrar aqui no Red Bull. Primeiro, assim, o que nos deixa confiantes é o que a gente viu quando a gente chegou. O Seabra já conhecia toda a parte processual, toda a parte de estrutura, conhecia muito dos profissionais, mas o que a gente encontrou quando a gente viu é algo muito positivo. É um clube com uma energia, é um clube com um direcionamento, com um foco em sair dessa situação. E para a gente ficou muito marcado o ano passado que, para além dos treinos, que são importantes sim, para além das estratégias, que são importantes sim, é o envolvimento do clube no processo de reta final de competição que a gente vê aqui. Então, quando você vai para um treino, você vê jogadores envolvidos, você vê jogadores que a gente fala de peito aberto, de coração aberto, de cabeça aberta para fazer o que tem que ser feito nessa fase. Eu acho que o maior desafio é mobilizar toda a estrutura, e não só jogadores, para fazer o que tem que ser feito numa reta final, onde existe um nível de tensão que é natural e tem que existir, que existe um nível de pressão que é natural e tem que existir, mas que não pode atrapalhar o rendimento e a performance. Então, quando a gente chega aqui e vê um clube mobilizado, vê jogadores dispostos a fazer o que tem que ser feito para sair dessa situação, é o que nos deixa extremamente confiantes de que a gente vai conseguir os pontos necessários para sair dessa situação e, por que não, brigar por uma Sul-Americana, que é um passinho um pouquinho mais para frente, mas
a gente acredita que é possível. Trabalhar com o Seabra é extremamente prazeroso para quem quer se desenvolver e evoluir, né? Porque o nível de exigência é muito grande, né? Um cara assim fora da curva, principalmente nas questões de desenvolver. E quando eu falo desenvolver, não é desenvolver equipe, não é desenvolver jogadores, é desenvolver todos aqueles que estão ao seu redor, né? Então por isso que é muito prazeroso. É exigente e tem que ser, porque a gente está falando de esporte de alto rendimento. A gente está falando do mais alto nível do futebol nacional e do continente. Então não tem como se pensar em ter um alto rendimento, em ter resultado, se você não tiver a exigência que é condizente com esse ambiente, né? Mas trabalhar com o Seabra é extremamente prazeroso, é algo que vai para além da questão profissional, porque a preocupação dele e o desenvolvimento dele, a contribuição dele, extrapola a esfera profissional, né? É o cuidado com a pessoa, é o cuidado com o ser humano. Na apresentação dele para os jogadores, ele falou algo que para nós, eu falo para nós porque eu acredito muito nisso, é fundamental, que o que a gente leva para campo, uma das coisas, a gente leva os treinos, leva as ideias, mas a gente leva o nosso relacionamento, né? As relações interpessoais, é isso que a gente leva para campo. Então ele se preocupa muito com isso e por acreditar nisso também, é que eu aceitei o convite de vir com ele, porque para mim faz muito sentido. Eu falo que a gente faz bem ou a gente se dedica naquilo que nos faz sentido, né? Nos faz sentir e nos faz sentido. E ele é um cara que, como muitos de vocês conhecem, é um cara que faz sentir e sente. O jogo pulsa nele, né? E isso é algo que é extremamente prazeroso para quem ama trabalhar com futebol. A imersão é algo para a gente nesse momento inegociável, né? Se a gente fala de que todo mundo tem que estar envolvido e dando o máximo possível para que o clube saia da situação que está nesse momento, não tem como nós agirmos diferente, né? Então a nossa imersão é realmente para a gente viver e respirar o clube 100%, todo dia, toda semana. A gente fala que quando a gente chegou, se eu não me engano, eram próximos de 40 dias. A gente tinha um sprint de 40 dias. E aí é inegociável. A prova de 100 metros é diferente de uma maratona. A maratona, se você começa muito forte, talvez você não tenha energia. 100 metros, você não pode terminar com energia, né? Então a gente vai no limite nosso físico e mental para conseguir o nosso objetivo. Isso, a gente só é capaz de estar nos dedicando como a gente está por conta da estrutura, né? O clube hoje nos permite viver o clube. Eu já vivi outras situações que não, por mais que a gente quisesse, a gente não poderia viver o clube. E a gente tem isso aqui no Red Bull, né? A gente tem toda uma estrutura em termos de estrutura física, estrutura de profissionais, estrutura tecnológica que nos permite viver isso da maneira mais intensa e imersa possível nesse momento, né? É muito legal porque, assim, os papéis são muito bem definidos, né? Nós contribuímos uns com os outros dentro das funções que são da comissão, mas os papéis são muito bem definidos, né? Por exemplo, o Álvaro, neste momento, assim, é bom deixar claro que nada impede de que essas funções elas sejam intercambiadas ao longo do tempo, mas igual, nesse sprint que a gente está fazendo, o Álvaro ele é muito responsável para tudo que é condizente com as questões individuais, de desenvolvimento individual, de análise individual, em potencializar o jogador. Porque muitas vezes, quando a gente fala, principalmente num período curto, precisamos melhorar a equipe, sim, mas a gente não pode esquecer que quem joga é o jogador. Então, se a gente nega ou se a gente deixa de olhar para o jogador nesse momento, talvez seja onde a gente erre. Porque no final das contas, naquela bola de finalização da jogada, naquela bola que permite decidir um jogo, toda a tática e toda a estratégia é para permitir com que o atleta esteja na melhor condição de fazê-lo. E para isso eu preciso de um passe inicial bom, de uma construção boa, de um cruzamento bom, de uma finalização boa. E tudo isso é muito mais do que a equipe. É olhar realmente para o jogador e potencializá-lo mesmo num curto período de tempo. E o Álvaro é responsável por essa parte, para a parte de desenvolvimento, aperfeiçoamento, melhora e avaliação individual dos nossos jogadores. Enquanto eu fico mais com a parte coletiva, auxiliando o Seabra nessas questões de análise de adversário, estratégia de jogo, planejamentos e organizações que são condizentes mais com a parte
coletiva, bola parada. Então, hoje, dentro da comissão, essa é a nossa divisão. Obviamente, o Seabra é o coordenador, gestor de tudo isso, mas a gente sabe que no futebol é impossível hoje o treinador conseguir. Então, nós pegamos as informações, fazemos um primeiro filtro para ir levar para ele tomar as decisões, tanto individuais quanto coletivas.